Mesmo em tempos de crise, o mercado de internet móvel no Brasil é um dos que mais crescem. Aproximadamente 40 milhões de brasileiros, segundo a Anatel, navegam pela internet com esses dispositivos. Mas o número tão expressivo de clientes garante a qualidade dos serviços prestados nessa área. Nos últimos 6 meses, o número de usuários de internet móvel no Brasil cresceu 7%. Já são quase 39 milhões de consumidores, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações. O difícil é encontrar alguém que nunca teve problema com o serviço. Acontece constantemente, quase mensalmente, de eu ter redução na minha internet e às vezes eu passo por alguma situação em que eu preciso da internet e eu simplesmente não consigo o sinal. Soraya foi mais radical. Cansada de tanta dor de cabeça com a internet do celular, decidiu parar de usar. Eu cancelei e daí foi um problemão para cancelar, porque eu tinha assinado contrato e tudo mais. E daí foi um transtorno e aí eu resolvi desistir. Em alguns estados como Acre, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, a justiça proibiu que as operadoras façam o bloqueio da internet, mesmo que o consumidor já tenha esgotado a franquia de dados contratada. Na semana passada, as prestadoras de telefonia móvel foram notificadas pela Anatel para prestarem esclarecimentos sobre os cortes. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, as operadoras não podem privar o cliente de serviços garantidos em contrato. Qualquer alteração ou promoção deve ser informada com pelo menos 30 dias de antecedência. E a internet só pode ser suspensa em caso de inadimplência. Este especialista em direito do consumidor explica que muitos usuários continuam tendo problemas porque as novas regras só valem para os contratos firmados depois de novembro do ano passado, data da determinação da Anatel. As operadoras, ou de má fé ou por algum desconhecimento da interpretação legal, aplicaram essas regras aos contratos anteriores. E uma das regras do ordenamento jurídico pátrio é o princípio da boa-fé contratual. Então, se a partir de novembro entra em vigor uma nova legislação, um novo regramento, esse novo regramento não vai atingir os contratos celebrados antes da entrada em vigor desse regramento jurídico, só a partir de então, a partir para os novos contratos celebrados. Para não ter problemas, é importante que o consumidor fique atento aos detalhes do contrato, preços de tarifa, promoções, regras de reajuste e rescisão de contrato, caso necessário, velocidade do serviço, condições após a utilização da franquia e, principalmente, atenção com as propagandas. Quando a operadora faz uma oferta de um produto ou de um serviço dito ilimitado, qualquer ser humano médio sabe que o que é ilimitado, ele não tem limites. Então, não cabe à operadora, sem que isso tenha sido fartamente e amplamente informado ao consumidor, impor limites àquele serviço, como uma redução de velocidade ou uma redução de volume de dados, enfim, qualquer tipo de limitação sem que o consumidor tenha sido previamente comunicado daquela restrição. Na prática, quando você atinge um determinado volume de dados ou volume de minutagem em conversas, você tem alguma determinação ou em termos de velocidade, ou enfim, tem que pagar a mais por isso, e naturalmente essa informação não é veiculada ao consumidor, o que torna a limitação ilegal. Enquanto isso, alguns usuários utilizam estratégias para fugir do impasse entre justiça e operadoras. A gente usa o Wi-Fi de alguns pontos públicos, a gente usa de casa e assim a gente vai levando. Os usuários que se sentirem lesados também podem procurar